Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. E hoje, gente, eu vou receber aqui nada mais, nada menos do que a queridíssima Rosali. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite de primeira. E, gente, vamos começar já perguntando para ela. Quem é a Rosali e de onde ela veio? Bom, antes de me apresentar, eu quero agradecer. Agradecer muito o convite, porque a gente ter a oportunidade de falar um pouco da nossa história, quem sabe inspirar, quem sabe trazer uma ideia para alguma pessoa, isso é uma oportunidade única. Então, Valquíria, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Eu sempre digo que todas as oportunidades que a gente tem na vida, a gente tem que segurar, né? E o Supera-te é um projeto tão especial, tão bacana, que eu não teria como não estar aqui. Muito obrigada. E muito obrigada de novo. E Rosali é uma niteroense, nascida e criada em Niterói. Eu nasci numa maternidade que fica onde hoje é o São Lucas, ali em Caraí. Então, assim, é daqui mesmo, cria. A Roberto Silveira, né? Na Roberto Silveira. Então, assim, é cria daqui. Mas a família do meu pai é do interior do estado do Rio. Então, eu ia muito para lá quando criança. Uma família muito amorosa, muito estruturada emocionalmente. Tenho 2 irmãs. Hoje, meus pais já são falecidos. Minha mãe faleceu em fevereiro do ano passado, não tem nem um ano ainda. E é uma superação, né? A gente vai falar disso depois. Mas tive uma infância muito feliz. Muito feliz. Assim, com minhas irmãs, com minhas primas. Família com muita prima, acaba que os seus amigos são seus primos, né? Sim. Às vezes as pessoas falam, você tinha muitos amigos? Sempre tive muitos amigos, mas meus maiores amigos eram minhas primas. Eu sempre foram. Família com muita prima, eu acho que tem isso, né? Estudei em Niterói a vida inteira, fiz a UF, Universidade Federal Fluminense, eu fiz o curso de letras, português e inglês. Dei um pouco de aula, mas aí eu entrei no secretariado executivo. E ali eu fiz a minha carreira toda. Tá, lá na infância. Muitas brincadeiras de rua? Não? Não, eu era uma criança quieta. Sério? Não era uma criança levada. Eu gostava de, sei lá, eu já via televisão nessa época. Mas isso não combina com você hoje, pois não. Minha filha, eu já via televisão. Existia um programa num canal, acho que era TV Tupi, sei lá qual era a TV, que chamava Unidunité. Eu adorava ver esse programa. Sempre fui muito estudiosa, sempre fui uma criança. Mamãe botava, aquele tipo de criança que botava para fora para brincar, e eu sentava assim ali Não era muito assim, de subir em árvore, de fazer essas coisas, não. Nunca cheguei. As brincadeiras eram mais internas, mais em casa, na escola. Eu nunca fui assim, de subir em árvore, sair correndo. Não, eu era quieta. Eu gostava de ler, eu gostava de brincar com algumas coisas, alguns... como é que fala? Alguns brinquedos específicos, mas não era aquela criança levada de... Entendi. Fazer, não. Eu era, tá? Da roça, né? É porque você falou dos primos e das primas. Mas lá na roça, porque a família do interior, meu pai né? É do interiorzão, uma cidade chamada Cambuci. Uma cidadezinha desse tamaninho. Tinha uma chácara grande lá. Então, meus primos ficavam subindo aquele morro, descendo morro, subindo em árvore, descendo em árvore, e eu ficava com uma prima quieta ali embaixo, brincando de alguma coisa. Isso é muito legal. Morria de medo dos bois, daqueles negócios todos. Eu falo assim, a minha filha hoje não tem nem de perto a infância que a gente teve, né? Assim, de brincar mesmo. Você falou de primas, assim, eu tenho super ligações, assim, com a prima. Inclusive, eu tenho uma prima, a gente se chama de Cia. Porque desde pequenininha era companheira, irmã e amiga. Que legal. Aliás, vou mandar um beijo pra ela. Iulia, beijo, prima. E aí, você falou que fez faculdade de letras. Português e inglês. De português. E durante a faculdade, você... Conta um pouquinho mais, assim, dessa fase da sua vida. Então, a faculdade de letras, ela tem uma característica, porque são pessoas que gostam de ler, de estudar, né? Então, tinha grupos bons de leitura, grupos bons de trabalhos,
Foi uma faculdade que eu gostei muito de fazer. Eu me identifiquei muito, foi uma opção muito boa. Na época de pré-vestibular, eu tinha muita dúvida ainda do que eu ia fazer. Eu cheguei a pensar em história, porque eu sou apaixonada por também história. Gosto de história. Apaixonada, mas eu achei que letras me abria mais o campo de trabalho, né? Uhum. Cheguei a pensar até em Itamaraty também. Pensei também em advocacia, porque tem uma família toda de advogados, mas acabou que eu fiquei com letras. E foi uma fase muito feliz, né? Porque eu só estudava, eu não tinha necessidade de trabalhar naquela época. Então, assim, foi uma dedicação total ao estudo, mas ao mesmo tempo era uma vida muito boa, né? Porque 18, 19, 20 anos é muito bom, né? E você chegou a trabalhar com letras? Eu dei um pouco de aula logo no início, dei um pouco de aula de inglês, mas logo depois entrei no secretariado. Mas antes de eu começar a trabalhar, eu fui para a Inglaterra, quando eu me formei. E foi uma viagem muito, muito especial para mim, porque eu fui de navio, sozinha, com 23 anos. Isso uma época sem celular, sem nada. Fiquei lá uns meses e voltei. Então, foi uma experiência de vida. Foi como se fosse um intercâmbio? Não, eu fui... Você foi para morar? Eu fui para morar. Entendi. Eu fui pra morar, eu achava que meu lugar era lá, que era lá que eu ia ficar. E acabou que por N motivos eu voltei, mas mesmo tendo voltado, foi uma experiência enriquecedora. Foi maior muito dificuldade bom. lá fora? Foi a diferença de vida, porque você imagina, eu era uma menina de Niterói, 23 anos, né? Nascida e criada em Niterói. Niterói já era menor do que é hoje, né? Então, quando você cai no mundo, então eu nunca tinha visto indianos, pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas. A parte do emprego era muito difícil, porque eu achei que ia ser mais fácil, mas não é, porque você tem que ter uma legalidade, né? Você tem que estar legal. E aí, acaba que você faz um outro tipo de serviço. Aquilo começou a me incomodar. Eu achei que eu tinha uma ideia um pouco mais... Não é lúdica, mas uma ideia um pouco mais fantasiosa do que a realidade é mesmo, né? Mas, independente disso, foi uma experiência engrandecedora, porque você amadurece na marra, né? Sim. Você quer ou não quer, vai amadurecer. E foi muito bom para mim. Foi muito bom. Hoje, me arrependo de não ter ficado mais. Porque quando a gente é muito nova, existe uma passagem mitológica que Ulisses vai passar, na Odisseia, ele vai passar pelo Canto das Sereias. E ele manda amarrarem ele no barco. E ele fala, não me soltem, porque eu vou estar enfeitiçado pelo Canto das Sereias. E, de fato, quando ele passa por lá, ele fala, me desamarrem, eu vou matar todos vocês, eu vou jogar essa tripulação toda no mar, e eles seguram e ele passa. Então, às vezes, você tem uma provação assim no meio, que você tem que ter uma firmeza para você se manter, ou ter a ajuda para você se manter. Sim. E quando eu estava lá e eu estava angustiada, eu ligava para minha casa. Agora, você imagina minha mãe, minha filha veio embora. Entendeu? Então, eu lamento de não ter tido um pouco mais de firmeza, e falava, não, eu vou passar por vai isso. Vai passar por isso e vou ficar, porque depois vai deslanchar. Mas você tinha 23 anos, né? Eu estava estudando, eu fiz uma especialização, né? Em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E nessa especialização, tinha uma matéria específica e eu estava revendo isso essa semana por causa da minha filha que está entrando na adolescência. E o nosso cérebro, dos 12, ele só termina de se formar com 25. 25, você imagina. Ou seja, dos 12 aos 25 anos, o nosso cérebro ele só trabalha daqui, né? Com a emoção. Então, assim, a gente não tem... Por isso que eu falo, por que as pessoas querem trocar tanto de profissão quando estão mais velhas? Porque quando tinha 17, 18 anos... A escolha não era, é muito nova para poder... Ela escolheu na emoção. A não ser aqueles talentos natos que já nascem... Já sabe, prontos, aquilo é uma coisa de vida. Exatamente. Então, assim, a gente eu falo que na melhor fase da nossa vida, a gente vive na emoção. Totalmente. E por isso tantas brigas, tantas guerras, né, internas, porque quem já tem razão
tentando educar quem só tem emoção. A sua mãe desesperada, volta, pelo imagina, amor de eu Deus. ligava chorando, ela, pelo amor de Deus, minha filha, vem embora. Volta, pelo amor de Deus. Voltei. Mas eu gostaria de ter tido alguém que falasse, Rosalie, calma, espera. Isso vai passar. É a adaptação, Sim. claro, né? Imagina, uma menina de 23 anos, sozinha lá na Inglaterra, Não. né? E voltei. Mas mesmo assim foi muito bom. Foi muito bom. Que bom. Aí você voltou. Isso. Aí comecei mesmo a trabalhar. Primeiro eu trabalhei dando aula em curso de inglês, depois trabalhei numa empresa de navegação. Foi muito legal, porque nessa empresa de navegação eu fui convidada para ajudar a abrir o escritório em Santos, São Paulo. Legal. Você embarcava? Não, é só estrutura mesmo, administrativa, né? Porque como era secretária executiva, foi para montar o escritório em Santos. E eu fui morar em Santos. Aí foi uma coisa interessante que meu pai virou para mim e falou assim, minha filha, esse negócio de você estar indo morar lá, isso não está me falando ao coração. Você imagina seu pai falar um negócio desse, né? Eu virei e falei assim, não está falando no coração, porque você acha que não é bom para mim profissionalmente ou porque é a sua filha mulher que está indo morar sozinha em Santos? Ele falou, porque é a minha filha mulher que está indo morar. Eu falei, então estou indo, tá? Porque se fosse uma coisa que ele me falasse profissionalmente, isso não é bom para você, eu não iria. Eu confiava muito no meu pai, muito, 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 sempre, a vida inteira. Sempre foi meu apoio, minha rocha, tudo. Então, se ele falasse, Rô, não vai, porque isso não é bom para você, eu não iria. Mas só por sentimento, aquela coisa. E aí a paternidade claro, ali a proteção, falando né? mais alta, né? Isso. Aí morei em Santos por 1 ano, foi ótimo, foi a primeira vez que eu morei sozinha. Ali eu tive certeza que eu queria morar sozinha, que eu queria ter a minha casa. Quantos anos? 25. 25 para 26. Aí fiquei lá por 1 ano, aí recebi uma proposta para voltar para o Rio, para uma outra empresa, para ser secretária de diretoria da área de turismo de um banco. Aí eu voltei para o Rio, foi muito bom. E nesse emprego, eu gostava muito desse emprego, mas o meu chefe, ele era uma pessoa completamente descompensada emocionalmente. Ele gostava muito de mim, mas era uma pessoa muito difícil de conviver. E aí eu comecei a adoecer. E muitas pressões. Não, e ele era... A forma de falar. Tudo. E aí eu comecei a adoecer, eu comecei a vomitar muito, a ter problemas de estômago. Cara, muito nova para isso. Aí eu conversei com meu pai, ele falou, minha filha... Você teve um burnout, né? Tive. Na época não se falava isso, mas não eu tive. se falava, mas E aí ele falou, burnout. não, sai... e vamos procurar um outro emprego, enquanto você não acha, você fica aqui em casa, não tem problema. E aí fui trabalhar, aí vieram 3 grandes empresas. Primeiro foi na IBM, que foi uma experiência... Uma ótima empresa. Espetacular. Da IBM eu fui para Souza Cruz, que é uma grande multi inglesa, né? Maravilhosa. De lá eu recebi uma proposta para ser secretária numa startup de telecomunicações, que foi quando a empresa de telefonia do Brasil saiu de estatal, né? E abriu e entraram as grandes players de... E aí eu fui para a presidência. E foi espetacular, que foi na Intelig. E ali, nossa, eu lembro disso. Maravilhoso, foi maravilhoso. Foram 4 anos depois, a Intelig foi vendida e aí eu fui para a Coca-Cola Brasil e fiquei até me aposentar. Então foi assim, foi uma carreira muito boa, muito, muito feliz, sabe? Eu sempre tive o meu trabalho muito reconhecido, tanto financeiramente como, assim, de palavras, de tudo. Quando eu me aposentei, que aí quando eu resolvi me aposentar, porque o que acontece? Eu até queria trabalhar até mais tarde, até mais de 60 e poucos. Mas o desgaste era muito grande. Principalmente o desgaste físico, porque a Coca era no Rio, em Botafogo. Então era 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Né? Ainda é, agora já deve estar até pior. Né? Então, às vezes, eu vinha ou ia chorando no carro. Aquilo estava... Eu falei, acabando. gente, não quero isso. Porque eu não queria ser aquela pessoa que trabalha até morrer, sabe? Aí vai, aposenta e morre. Eu não queria isso. Eu queria ainda me aposentar bem para poder ainda fazer alguma coisa prazerosa, gostosa e tal. E aí eu me aposentei já lá com 60 anos da Coca. E aí no dia que eu me aposentei, quer dizer, no final do ano, em dezembro, e aí no
no final do ano tem aquelas festas, né, de empresa e tal. E o presidente me chamou no palco para agradecer o meu trabalho. Que legal. Ali ele contou, hoje ele é o CEO internacional da Coca-Cola, que é o Henrique Brown, um homem espetacular. Que legal. E aí ele contou para a empresa que eu estava me aposentando e tal. E foi assim, eu fiquei muito emocionada, porque você ter assim, a vida inteira eu tive muitas demonstrações de carinho. Quando eu saí da Souza Cruz, um gerente falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ai, conta, porque a gente precisa falar para esses CEOs novos aí. Ele falou como assim, tratar. Rosali, não existem pessoas insubstituíveis, mas existem as inesquecíveis. Ai, que E você coisa. foi uma delas. Não é lindo isso? Ai, eu me nunca arrepiei. esqueci isso. Porque E às vezes é isso verdade. mesmo, ninguém é insubstituível, Claro né? que não. As pessoas, né, trabalham, saem, vão fazer outras coisas e entram outras no lugar. Mas ele falou, não existem pessoas inesquecíveis, mas Não, existem não existem pessoas insubstituíveis, mas existem as inesquecíveis. Foi muito lindo. Muito legal. Foi um gerente que eu tive lá que foi muito bacana. Muito bom. E aí na Coca-Cola você ficou quantos anos? 10 não, foram 15. Tem quantos anos você se aposentou? Me aposentei em 2018. 2018. 2018. Pouquinho tempo. Tem pouquinho, né? Tem menos de 10 Menos anos. de 10 anos. Menos de 10 anos. E aí, depois que você se aposentou, como que foi? Como que ficou na sua cabecinha, assim? Porque, assim, a vida, ela é uma eterna cobrança pra gente, né? A gente já nasce, aí vamos esperar... Mulher, então... Pois é, vamos esperar um ano para fazer a festa de um ano. Aí cresce, agora entrou a adolescência. Aí precisa fazer 15 anos. E você vai cobrando. Fez 15 anos, aí tá namorando, aí tem que casar. E aí tem que trabalhar, aí tem que fazer faculdade. É uma cobrança que não acaba. Aí você tem o primeiro filho, cadê o segundo? E por aí vai. Ou se não tem filho, por que não tem filho? É uma eterna cobrança. É verdade, é verdade. E eu tenho certeza que isso segue a vida da gente, né? Isso é no nosso dia a dia, isso é cultural aqui da nossa sociedade. E aí você se aposentou. Passou pela sua cabeça, assim, e agora? O que eu vou fazer? Como é que foi esse primeiro momento? Eu acho que a minha estafa emocional e física era tão grande que eu, sinceramente, não pensei... e agora? E não, agora? Eu quero... Descansar. Hoje eu quero parar. Eu não aguento mais. Eu estava vendo a hora que eu ia ficar doente mesmo. Então... As pessoas no trabalho falavam, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, com nada. Não vou trabalhar com mais nada, porque eu não quero mais trabalhar. E todo mundo, tá. Você é uma pessoa que tem essa... Né? Seu aniversário é... 10 de janeiro. É capricorniano. A gente falava vai Capricórnio. trabalhar. Não vai. Imagina, falava Capricórnio, não vai trabalhar. Imagina. E... Aí todo mundo, vamos ver e tal. Eu falava, gente, porque efetivamente eu não tinha nada em mente. A única coisa que eu sabia é que se eu tivesse que fazer alguma coisa, não seria mais no esquema de corporativo. Entendi. De ir para um emprego e aquele esquemão de você tem hora para entrar, não tem hora para sair. Isso eu sabia que eu não queria mais. Certeza absoluta. Que eu não tinha nem mais idade, nem saco para aquilo. Já tinha uma nova geração entrando, eu já não fazia mais parte... Sua missão tinha sido cumprida. Já tinha. Não, e até no próprio trabalho, quando você começa a ficar tempo demais e fica mais velha, você começa a ver esse chamado abismo de geração, porque existe. Existe, é fato. Então, às vezes, eu via as pessoas falar umas coisas, eu ficava olhando e falei, onde que esse menino tirou isso, gente? Como é que é isso? E entrando essa geração nova, extremamente imediatista, Sim. Eles iam lá em RH, não, porque eu já estou aqui há 6 meses e eu ainda não fui promovido. Eu fico, promovido, garoto? Promovido do quê, menina? Trabalha primeiro. Veste a camisa primeiro. Não tem isso. Não tem. Não existe, é um outro conceito. Hoje em dia é um outro conceito, né? E eu era dessa geração do vestir a camisa, né, do se dedicar, sempre me dediquei em todas as empresas. E hoje está muito triste, se a pessoa oferece R$15 a mais, a pessoa já muda, porque ela não... A ligação dela com o trabalho é outra. É zero. Completamente diferente. E a gente pode falar de uma geração, eu posso falar com propriedade, porque eu trabalho com isso, né? É verdade. Então, assim, hoje a gente não tem ausência de mão de obra. Você não tem mão de obra. A mão de obra que tem é de de uns 18 aos 30 anos. Só que até os 25 ali, eles não querem trabalhar.
Não quero. Eles querem, assim, eles querem um trabalho. Eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. E como que é isso? Eles moram na casa dos pais, então não tem aluguel para pagar. A maioria, tá? É? Não tem aluguel para pagar, não tem despesa, então eles ganham aquele salário ali. E aquele salário ali vai ser para o final de semana e tá tudo bem. E no trabalho, eu não visto a camisa do trabalho. Então, eu só rolo o celular, eu faço fofoca, eu arrumo confusão. Então, assim, tá muito difícil. De uma forma geral, tá muito difícil. Eu era secretária de RH, eu notava isso, né? Eu acredito. Nas reuniões, nas coisas, eu falava, gente, que mundo é esse? Que geração é essa? Tá muito triste. É muito diferente, é um olhar sobre o trabalho muito diferente, até porque eles têm uma ilusão de mídia muito grande, né? Sim, sim. De pessoas que fazem sucesso e ganham um dinheiro. Você sabe que essa semana agora, no iníciozinho do ano, veio uma trend de você em 2016. Eu não sei se você viu isso. Ah, eu vi. E eu vi alguns testemunhos que eu fiquei olhando e falei, é isso. Eu fiz com o maior orgulho, porque em 2016, primeiro que quando você tem 20 para 30 anos, dá uma diferença na vida, né? Mas de 56 para 66 não dá muito, não. E segundo, eu era já uma pessoa estruturada há 10 anos atrás. E hoje você tem um número enorme de influencers ou de pessoas que trabalham com mídia, que há 10 anos atrás eles não tinham nada. E eles não querem lembrar esse passado deles. Então, eles eram menos favorecidos economicamente, eles eram mais feios, eles moravam numa casa mais feia, eles não tinham uma estrutura. E hoje eles viajam para o exterior e tem uma casa enorme, estão todos, né, muito bem arrumados. Então, eles não querem lembrar deles há 10 anos atrás. A sensação que eu tenho é que esse ápice, em pouco tempo. Ele vem desacompanhado dos valores. Né? Totalmente, totalmente. Então, assim, eu te falo assim, hoje, né, trabalhando para empresas, principalmente, eu já cheguei perto de empresário e falei assim, olha, para de contratar, você pode contratar 40 mais, 50 mais, porque essa galera aqui, entrar 30 dias depois está saindo, entrar 30 dias... E assim, eles não querem, você vai ensinar, vai motivar, não querem. Muito assim, a gente está numa situação bem muito difícil. Porque bem eles delicada. veem pessoas ganhando, sei lá, 10 mil, 20 mil, 50 mil com tigrinho, com sei lá o quê. Eles passam a vida vendo isso. E como é que eles vão ganhar 2 mil por mês trabalhando, sei lá quantas horas por dia e voltando, pegando ônibus, voltando para cá? Não é o que eles querem. Então, tem uma realidade que não é a real. Exato. E que os ilude. E aí é muito complicado. E é uma pena, né? É uma pena, porque é uma geração perdida. É uma pena. E aí você vê pessoas que estudaram, que foram para a faculdade e tal, que são grandes intelectos e grandes capacidades, que é um imediatismo que não existe. A vida não é imediata assim, né? Não adianta. Tem que ter processo. Né? Eles não têm tempo para Tem que ter processo, tem que ter construção, isso. Não existe isso para eles, a coisa tem que acontecer na hora. Mas aí, então, voltando para a minha aposentadoria. Aí, o que aconteceu? Em 2018, eu fiz como se fosse chamar de sabático, porque eu só fiz 3 grandes viagens, foi maravilhoso, foi muito bom. E aí, eu comecei, porque eu já tinha Instagram desde 2013. Por causa da Coca e tal, eu tinha Instagram, mas ele era fechado. Em 2017 para 2018 é que eu abri o Instagram para o público, né? E aí eu comecei a ver, porque eu sempre gostei de receber. E no meu trabalho, eu também fazia muitos jantares, muitos eventos. Na casa dos meus pais, a gente sempre comeu à mesa. Então, assim, estar em torno da mesa, falar de etiqueta, sempre foi uma realidade para mim. Né? Então, eu até esqueci de falar isso aqui no início. Eu sou consultora, professora e consultora especialista em etiqueta e mesa posta, é com que eu trabalho hoje. Né? E aí eu comecei a ver um movimento de resgate do estar à mesa, do resgate da importância das refeições em família, como que jovens e adolescentes que têm esse contato pelo menos uma vez por dia, como eles têm uma estrutura emocional melhor, tem uma estrutura emocional melhor. Com certeza. Então, eu comecei a ver esse movimento e falei, gente, que bacana. E comecei a entrar nesse universo da mesa posta. E aí, conversando com uma amiga que estudou comigo no colégio e tem uma loja grande aqui em São Paulo, aqui no Rio, ela falou, Rosalina, o que você está fazendo agora? Se aposentou, não sei o que. Eu falei, meu filho, agora eu estou vendo esse movimento da mesa, de montar a mesa. Vem montar as mesas aqui na loja.
Eu falei, gente, eu adorei a ideia. Aí fui para lá. E aí eu, como pessoa estudiosa que sou, eu já sou formada em letras, então eu posso dar aula, né? Eu tenho bacharelado, eu posso dar aula. Mas eu falei, não, eu quero fazer uma especialização nesse ramo. E aí eu escolhi um curso que era chancelado pelo MEC, em etiqueta e mesa posta, então eu tenho a chancela do MEC para esse trabalho que eu faço. Eu acho importante isso, né? Muito importante, sim. Essa certificação, vamos dizer assim. E aí eu comecei a fazer as mesas Não nessa existe amadorismo, existe profissionalismo. Exatamente. Ontem eu fiz o solteio um pouco sobre isso. Que a isso. excelência está no conhecimento. Sim, se você trabalha com isso, você tem que se dedicar. Com certeza, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Então, não pode ser só achismo, né? Você pode até ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha com mesa, mas tem uma intuição boa para o uso das cores. Sim. Mas você tem que entender da funcionalidade das peças. Com certeza. Então, você tem que ter isso em mente, né? Então, aí comecei a fazer isso. E aí ela falou, Roseli, vamos fazer uns workshops. E nós fizemos vários workshops e foi maravilhoso, porque era uma demanda reprimida aqui em Niterói, foi espetacular. Aí, em 2020, veio a pandemia. Aí eu falei, bom, a carreira já acabou, né? O negócio que ia começar foi por água abaixo. Tava tão animada, animada. E não, foi um boom. Porque as pessoas ficaram em casa. As pessoas voltaram para mesa. Voltaram para mesa. Voltaram para mesa. Porque antes você tinha uma pessoa que saía às 6h30, 7 horas da manhã, voltava 8h30, 9 horas da noite. Agora ficou todo mundo em casa. Comia fora, né? E aí ela abriu os armários, tinha lá 3 copos, 2 talheres, um prato que não combinava com nada. E começava aquilo, como é que eu monto? O que que eu faço? O que que eu sirvo? Como é isso? Como é aquilo? Muito legal. E aí foi uma série de lives, era a época das lives, né? Eu fazia live todos os dias. Eu também fiz muita live. Fiz muita live. E aí eles começaram a me pedir cursos online. Imagina, gente, eu não sabia nem que tinha isso. Entendeu? Fiz cursos online, tenho até hoje um curso que está na plataforma do Hotmart. E aí, aos poucos, eu fui atendendo a mais demandas. Hoje eu tenho uma consultoria, que eu faço uma consultoria personalizada, individual. Então, eu sei montar a mesa, mas eu não sei usar direito as peças que eu tenho. Ou então eu tenho essas peças, sei montar, mas não gosto muito, tenho medo de usar cores. Ou não, eu não tenho nada, eu quero que você me ajude, inclusive, a comprar as coisas. Eu tenho várias consultorias que eu desenvolvo de acordo com a necessidade de cada um. E uma que eu tenho feito mais recentemente, que eu tenho visto, é a consultoria em etiqueta social. Porque as mulheres estão cada vez mais indo para o mercado de trabalho, voltaram, né? Para o mercado de trabalho. E hoje você tem uma demanda grande de microempresárias, de empreendedoras. E aí elas que começaram fazendo unha, hoje elas já têm um salão. Hoje ela já tem uma clínica de estética. E aí ela vai para jantares, ela vai para congressos. Ela precisa saber se comportar nesses ambientes. Exatamente. E às vezes ela não teve isso quando nova. Sim. Tinha um outro tipo de realidade de vida. E agora ela virou uma empresária, virou uma empreendedora. Vai para congresso, vai para jantar, vai palestrar, vai falar. E precisa ter segurança. Então, eu faço agora essa consultoria em etiqueta. E é muito legal. Eu sou completamente apaixonada pela mesa posta. Eu tenho que fazer consultoria para eu aprender tudo, mas assim, a gente vai aprendendo, né? Claro. Eu lembro, assim, da minha avó combinando na roça. Isso. O prato esmaltado com a canequinha da mesma cor. Então, tipo assim, se o prato... prato... é um capricho. Se o prato era azul, a canequinha era azul. Era branco com azul, eu lembro como se fosse hoje. E tinha o branco tradicional, e ela sempre colocava ali na mesa, tudo combinadinho. E assim, eu acho que a mesa posta, a gente precisa da consultoria, a gente precisa saber se comportar. É muito legal tudo isso. Mas para mim, o ir para a mesa, sentar à mesa, você largar tudo e olhar no olho do outro. Exatamente, é isso que eu ia falar. A mesa, ela é conexão. Você vê, nós estamos aonde? Na mesa. Nós estamos à mesa. Tudo acontece em torno da mesa. Eu não monto mesa em casa, mas quando você sai para comemorar, você vai para onde? Vai para um restaurante. Isso aí. Entendeu? Você vai assinar uma coisa, você senta onde? À mesa. À mesa. Tudo acontece em torno da mesa. E quando nós estamos sentados à mesa, os olhares estão na mesma altura. Não existe nem mais alto, nem mais menos, baixo, nem nada. É tudo aqui, ó. É olho no olho. Então, maravilhoso. Essa conexão que acontece, e que eu, da minha geração, você um pouco também, pelo tipo de criação que você teve, de almoçar com os pais, eles perguntaram, como foi seu dia?
Isso. Como foi no colégio. Isso. Como foi... Gente, isso é uma conexão única. Então eu falo... Claro, hoje em dia, cada família tem uma dinâmica, né? E cada um sabe o que é melhor para si, para sua família. Mas eu digo sempre... Tira pelo menos uma refeição por dia. Não, então uma por semana. Sim. Que seja um lanche no sábado, que seja uma pizza no domingo, que seja um japonês na sexta-feira. Alguma coisa, faça. Porque esse hábito você vai deixar para gerações que vão fazer com seus filhos e seus netos. Então, Sim. você vai levar... Isso é um legado que você deixa. Não, eu acho essencial. Assim, eu fui criada à mesa. Né? A família grande, exatamente. Interior. Ainda mais Minas, né? Todo mundo É tudo em torno da mesa. Tudo na mesa. A comida ela tem uma ligação emocional muito grande, Sim. né? Quem não tem um prato favorito, uma lembrança de um prato favorito, né? Que a avó fazia, que a madrinha fazia, que a tia fazia. E isso é onde? A mesa. Então, a ligação da memória emocional ligada aos alimentos e à mesa é muito forte. É muito forte mesmo. É muito forte. Assim, na pandemia, vou te contar uma coisa da mesa, assim, que dentro da minha casa foi muito importante, né? Quando eu casei, 20 anos atrás, uma coisa que eu combinei com meu marido foi essa, né? Assim, refeições à mesa. Sem televisão, sem telefone. À mesa. Isso. Então, se eu estiver sozinha... aquele momento ali. Aquele momento. Qualquer coisa que você vai comer dentro de casa, à mesa. Não tem essa de sentar, de comer na frente da televisão, não. A refeição, eu aprendi que a refeição é uma coisa sagrada, divina. Então, assim, eu preciso respeitar e agradecer e sentir isso entrando dentro do meu corpo. Alimentando, né, a minha casa. Exatamente. E na pandemia, é aquilo que você falou, a gente teve que ir para dentro de casa. Então, todas as refeições lá em casa, café da manhã, almoço e jantar, eram à mesa. E já chegava a Giovana falava assim, já tem que montar a mesa? Eu falei, a mamãe já tá montando aqui, vem cá me ajudar, não sei o quê. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer para que esse momento, ele não seja só para que a gente sente... E coma. Porque a gente já estava ali dentro de casa, todo mundo exausto, né? Trabalhando e tinha que trabalhar online. E aí eu fui e montei um esquema para que eu e o meu marido pudéssemos contar para a Giovana só neste momento da refeição como que eram as nossas memórias da infância. Ai, que máximo. Sejam elas ruins, sejam boas. E aquilo foi instigando ela a perguntar, qual vai ser o de hoje, hein? Mamãe ou papai? Olha entendeu? Que coisa maravilhosa. E isso foi maravilhoso, porque a gente acabou se conectando ainda mais. Muito mais. E eu agradecia muito por essa ideia, por a gente ter feito isso. Na sexta-feira, eu lembro que na sexta-feira a gente fazia a mesa de com petiscos ou queijos e vinhos. Colocava a live e a gente chamava na pandemia aquilo ali de nosso momentinho. Então, como a gente não podia sair, a gente fazia o nosso momentinho dentro de casa. Isso foi muito importante. E para mim foi muito chocante. Porque do lado de fora de casa, a quantidade, que como assim, a gente trabalhava... A gente acaba recebendo os processos, né? Eu, parte trabalhista, minha sócia mais família e sucessões. A gente começava a ver a quantidade de gente se separando. Claro, não se conheciam. Não se conheciam. Quando foi viver junto mesmo, o negócio não deu certo, não. Eu falei, casal que superou a pandemia fica pra sempre. Então, assim, eu acho que a mesa, a etiqueta é maravilhosa. Ela realmente traz esse... mas a conexão que acontece é muito maior. Tanto é que eu sempre falo, mesa posta todo dia, mesa decorada é outra história. Porque, claro, a gente gosta de mesa decorada, que é essa mesa que você tem o jogo americano, que combina com o guardanapo, que bota um porta-guardanapo, que bota uma louça mais bonita. Isso é uma mesa decorada. Mas a mesa de todo dia, a mesa do dia a dia... Eu comecei um workshop uma vez numa loja aqui, no centro da cidade, eu perguntei, quem faz mesa posta aqui? Aí uma pessoa só levantou, aí eu falei, gente, como é que pode? Tá todo mundo aqui num workshop de mesa posta, só uma faz. Aí eu falei assim, quem é que come a mesa? Aí
Mais pessoas levantar. Eu falei, quem é que bota um prato, um talher e um copo para comer? Todo mundo. Eu falei, então vocês fazem mesa posta. Porque a pessoa tem aquela ideia de que mesa posta é coisa de rico. É aquele glamour. É aquele glamour. Não é isso. Isso é uma mesa decorada. Mas a mesa de todo dia, você botou seu copo, você botou seu prato, você botou seu talher e você está sentado à mesa. Você está de mesa posta. Você está com a mesa posta. A mesa está posta, ela pode não estar decorada, mas ela está posta. E na pandemia, foi um boom muito grande das mesas decoradas, por quê? Eu gostava de ir numa cantina, então traz a cantina para casa. Então as pessoas começaram a pedir para as lojas que fizessem jogos americanos com estampa de tomate, de xadrez, de não sei o quê. Aí você fazia uma mesa italiana. Eu gosto de comida do mar, camarão, não sei o que lá. Aí faz com tema do fundo do mar. E isso foi um boom nas mesas temáticas muito grande, porque as pessoas trouxeram o que elas gostavam de fazer fora para dentro de casa e o mercado percebeu isso e começou a produzir muito desses artigos de mesa posta, que é o que a gente tem até hoje, né? Muito legal. Eu, pensando aqui no que você me contou, olhando o que você está fazendo hoje, viu por que você fez letras? Já parou para pensar? Não, nunca fiz uma analogia assim, não. O que você está fazendo? Bom, eu dou aula. Não, a área do professor, de ser professora, me acompanhou a vida inteira. Inclusive, no trabalho como secretária, eu dava muita aula também. Eu ajudava tanto porque coisas eu sou tão inglês, apaixonada por isso. E outra coisa que eu ajudava muito, às vezes a pessoa, ela crescia, né, na carreira, começava, e aí começava a vir a jantares, chegava lá, falava assim, Rosalie, eu tenho um jantar no Copacabana Palace, e lá em casa nunca a gente fez nada disso. E aí eu montava a mesa e ensinava como comia. Então, essa coisa do ensinar, isso sempre foi meu. Muito legal. E eu sou de uma família de educadores. Minha avó materna, num tempo em que poucas mulheres trabalhavam, ela era professora. Meu avô paterno também foi professor. Então, assim, minha mãe se formou depois no normal, minha irmã também é professora, minhas duas irmãs são professoras. Então, assim, a minha família é de educadores. Entendi. Então, essa coisa do ensinar, do prestar isso atenção. Isso é transbordo. Isso é maravilhoso. De ajudar, porque quando você ensina, você compartilha o que você sabe. Você transborda, né? Você põe você não guarda só para você. Exato, porque tem gente que fala assim, mas você vai ensinar. Eu falei, gente, qual é o sentido de você saber uma coisa e você não transmitir? Exatamente. Eu não consigo entender. Eu também não. Pessoas que guardam conhecimento para si. Para quê? Né? Eu acho bacana disso é exatamente você ensinar e você ver a pessoa fazendo aquilo. Sim, sim. É maravilhoso, né? É uma experiência única. Eu acho que todo mundo devia ensinar alguma coisa. E eu acho que todo mundo pode ensinar alguma coisa. Todo mundo pode, porque todo mundo sabe alguma coisa que ela saiba que o outro não sabe. Com certeza. E essa coisa do, eu vou guardar isso para mim, eu não vou ensinar pro gato, eu não vou ensinar pro... Gente, mesmo que, por exemplo, uma pessoa faça determinada receita, mesmo que ela me dê aquela receita toda igualzinho, a minha não vai sair igual a dela. Sim. Quando eu dou a minha aula, que eu mostro tudo, eu dou o mesmo material para duas alunas, cada uma faz a mesa de um jeito. Porque existe uma coisa que é a sua característica, né? A maneira como você enxerga as coisas. A maneira como isso é muito individual. Muito então, a maneira como você mistura as cores, a maneira como você... eu gosto de uma mesa mais minimalista, eu gosto de uma mesa mais cheia de detalhes, eu gosto de uma mesa mais cheia de comida, eu gosto de uma mesa menos cheia de comida, eu gosto de uma mesa com mais flores, com menos cores, com mais cores... Tudo isso, e eu digo, a mesa, quando você monta uma mesa, ela tem o seu DNA. Verdade. A sua casa tem seu DNA. A pessoa que tem uma casa confusa, ela tem uma mente confusa. Com certeza. Né? E a mesma coisa quando você vai para a mesa. Qual é o medo que você tem de se conectar ali na mesa? O que te impede de fazer aquilo? Né? Eu tenho alunas que chegam para mim e falam, Rosalie... Isso é muito profundo, né? Porque eu tenho pessoas que elas chegam para mim e falam assim, eu montei a mesa e aí a fulana chegou e falou, que frescurada, para que isso tudo? Eu falei, olha, geralmente a pessoa que tem essa reação, ela desconhece. E aí, por vergonha de desconhecer, ela rejeita. Como ela não sabe se portar à mesa, seja por que motivo for, ela acha aquilo ali bobagem. Em vez dela falar assim, olha, eu não sei comer com esse garfo que me ensina isso, ela fala, para que essa palhaçada? Entendeu? Porque ela rejeita.
É a defesa dela. É a defesa dela. Em vez dela falar, eu não sei e quero aprender... Assim, nossa, muito obrigada por ter sido recebida dessa forma. E tem gente que não sabe receber um agrado. É verdade. Tem gente que não sabe receber um carinho. Não se deixa ser acarinhada, não se deixa ser protegida, não se deixa ser cuidada, acolhida. Né? Ela tem uma barreira tão grande, talvez por N motivos, N sofrimentos que a vida tenha dado. Ela cria uma barreira tão forte que nada daquilo ali é para ela. Entendeu? Nada eu não mereço, né? Às vezes tem a sensação de nem pertencer. Nossa, eu jamais vou pertencer a um... Como eu ouço isso. E como isso me entristece. Porque todo mundo merece. É verdade. Todo mundo merece. Todas as vezes que eu faço um almoço, um jantar, ou seja lá o que for, eu gosto muito de botar aquele prisma de mesa que tem um nome. E mesmo que você não bote o nome, você bota um recado. Não tem quem não se emocione quando olha e fala, nossa, que carinho, né? Que carinho, isso é pra mim? Eu falo, pra você. Entendeu? Como que as pessoas têm dificuldade em receber esse afeto. Tem mesmo. Né? De se abrir. De permitir. De pertencer. Exatamente, de quebrar um pouco dessa barreira. E não sei se você já reparou isso, é uma analogia que eu sempre faço. Todos os seres, principalmente do mar você vê isso, que tem a carcaça grossa, eles por dentro eles são muito moles. Né? Então, você pega uma lagosta que tem aquela carapaça assim, por dentro a carne é mole. E, geralmente, a pessoa que tem uma carapaça muito dura, ela por dentro é muito sensível. E aí, para se proteger, ela bota aquilo ali para jogo, entendeu? Porque talvez já tenha sofrido muito na vida, às vezes já tenha passado muita coisa por ser essa pessoa tão sensível, ela não se permite mais... se abrir com medo de ser atacada, de sofrer de novo, né? Isso. Então, quando você pensa na mesa, são tantos os aspectos e as pessoas, às vezes, reduzem só ao comer, né? E não é isso. Não, mas não mesmo. É tanta conexão, é tanta coisa que acontece. Ouvindo você falar, eu posso te dizer tranquilamente, assim, né, diante do seu olhar aqui hoje... que muitos problemas se resolveriam à mesa. Nossa, acho que muitos problemas se resolveriam conversando. Isso, olho no olho. Se as pessoas conversassem, não é brigar, é conversar. Exatamente. É dizer e você ouvir. Porque ouvir é muito difícil, né? Muito difícil. Você sabe que existe uma frase que todo mundo fala muito, que é muito assim de empoderado, de saber dizer não. Né? Que é importante para a gente saber dizer não, para poder se posicionar, para poder, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Que falar o não é importante, é libertador, né? Não quero, não posso, não vou. E é importante. E aí, uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, mas você sabe ouvir o não? É uma pergunta. É uma pergunta, porque falar o não já é difícil. Agora, ouvir o não... é diferente. É diferente. Então, quando você se permite conversar, se você se permite ouvir, você com certeza vai ter uma experiência que pode até ser difícil, pode até ser um pouco mais dura, mas ela vai trazer um resultado na sua vida. Gente, e é libertador, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei, acho que desde que eu nasci, com não. Porque assim... ele eu já tenho. Como é que é aquela piada? Gente, eu vou falar. Eu já tenho, eu não preciso ficar sofrendo. Deixa eu te falar. Todo mundo que fala tem essa piada, né? Ou essa frase. Não, eu vou lá testar porque o não eu já tenho, né? Sabe qual é a continuação dessa frase? Qual? Agora só falta a humilhação. É bem isso. O não eu já tenho, só falta a humilhação. Sabe? Mas é isso. Eu vou em busca do sim. Mas você precisa ter um mínimo de segurança emocional para você conseguir isso. Sim. Porque na hora que você ouve o não, você tem que entender que aquele não teve alguma razão. E que isso não vai te impedir de se superar. Ah, com certeza. Né? Porque às vezes aquilo ali ele pode causar uma... às vezes paralisa, dependendo da condição emocional de cada um, exatamente, das questões pessoais de cada um. Exatamente. Realmente, o não, ele te paralisa. A crítica do outro te paralisa. Ué, é igual quem trabalha com mídia, né, que tem Instagram, o TikTok, seja lá qual for a mídia, você tem lá 200 comentários. Aí entra uma alma atormentada
que escreve uma coisa. Todos aqueles 200 coisas bacanas Deixa de existir e você só fica naquele negócio que te chateou. É porque é isso, né? O comando do nosso cérebro, ele é pro negativo, né? Ele é pro negativo. Entendeu? Então você... E a pessoa depois faz post, faz coisa dos haters disso, daquilo. Eu falo, gente, o hater é o seu seguidor mais fiel, minha filha. Agradece ele. Ele tá lá, ele tá comentando, ele tá te dando audiência. Agradece. Ontem eu fiz um post... anteontem, em que eu falo da posição do guardanapo. Eu estava dando uma aula. Então, obviamente, a mesa estava montada, mas não era uma mesa com comida, né? Era uma aula. E na hora que eu peguei, eu fiz assim, e a minha a manga passou no prato. Aí a pessoa botou lá, tão elegante, mas a manga tá passando dentro do prato. Eu falei, gente, será que essa pessoa não viu que isso aí é uma aula? Que não tem comida. Aí eu fui olhar o perfil. Era um hater. A pessoa só tinha uma foto lá louca e não seguia ninguém. Seguia sei lá quantas mil pessoas, mas não tinha post, não tinha nada. Quer dizer, eu vou me gastar sua energia com a pessoa que está ali para isso. São pessoas que criam perfis falsos para tormentar a vida dos outros, gente. Não, é um desperdício de energia absurdo. Não é. A pessoa é tão inteligente, usa aquilo pro bem, mas vai ensinar também, vai né? ensinar, vai fazer alguma coisa, entendeu? Mas não, ela usa e aquilo incomoda. Se você não tem uma certa segurança... É verdade. Poxa, que às vezes as pessoas são cruéis, são cruéis. Às vezes toca num ponto nevrálgico, toca numa coisa sensível por pura maldade. Sim. Né? Então, você ter essa segurança do que você faz e do que você... Ah, isso é libertador. Não isso é? É libertador. Quando você entende o que você faz, você entende o seu propósito, né? Você se supera. O tempo né? todo. Você... As lambadinhas da vida, porque são Sim, muitas, né? Muitas, todo mundo tem. Eu passei um ano passado, foi um ano de superação para mim. Em todos os sentidos. Em dezembro, mamãe ficou doente, teve uma isquemia, foi para o hospital, voltou. 2024 para 2025. Não, 2024 para 2025, exatamente. Aí passou o Natal em casa, Natal de 24. Quando foi dia 26 de dezembro, ela teve uma isquemia, voltou para o hospital e depois, quando passou o ano novo, ela voltou para casa. Em novembro de 24, eu descobri um tumor no meu intestino. Fizemos vários exames, ele deu como... não era maligno, mas tinha que tirar. Ele era muito grande, ele tinha muitas características perigosas e o médico falou, não, Roseli, você tem que tirar isso. Isso foi em novembro. Aí, em dezembro, mamãe teve esse negócio. Em janeiro, eu tinha uma viagem programada. E aí o médico falou, Roseli, viaja, sua mãe está bem, você até sair a autorização do plano. Vai demorar, viaja e volta. Na volta a gente faz a sua cirurgia. E beleza. Fui para os Estados Unidos, viajei quase 30 dias. Eu cheguei às 9 horas da manhã, às 11 horas mamãe teve um AVC. Nossa. Eu consegui chegar em casa, ainda falar com ela. Falei, mamãe, cheguei. Ela me abraçou, me beijou minha mão. Mostrei um presente que eu tinha trazido para ela, não sei o quê. E aquele AVC foi piorando, a gente internou. Ela morreu 2 dias depois. Aí, ela morreu, não lembro exatamente o dia da semana, mas na quarta-feira, o médico me falou assim, ali conseguimos a sua cirurgia, vou te operar amanhã. Eu falei, escuta, minha mãe acabou de morrer. Eu queria, pelo menos, fazer a missa de 7º dia, estar na missa de 7º dia dela. E aí ele falou, bom, ok, a missa aí eu consigo. Então, a missa de mamãe foi 6 horas da tarde, uma sexta-feira, 5:30 da manhã do sábado eu estava operando. Então, aí depois veio toda a coisa da cirurgia e depois, quase que em abril, eu fui ter o luto dela. Porque foi tanto tumulto, né? Tumulto. Eu não sabia nem no que eu pensava, não dava conta. Eu não dava conta. Entendeu? Eu pensava na minha saúde, depois na minha recuperação, e na passagem dela, no falecimento, e aí a gente começou a ver, e ali foi uma coisa que eu tive que me superar, e graças a Deus eu tenho minhas irmãs, que foi o desmonte da casa da mamãe, porque, sabe aquele porto seguro que a gente tem? Né? Graças a Deus eu tive, muita gente tem, que é a casa dos pais. Sim. Né? Então, quando você perde essa referência, você fica sem o seu porto.
Embora Pra onde eu vou agora? embora eu tenha minha casa, tenho meu apartamento, sou muito feliz, mas você ter a casa dos Da pais mãe, é uma outra referência, né, na sua vida. Total. E aí você perde aquilo. Então, agora é comigo. Acabou, né? Acabou. Acabou. Agora, a vida agora é comigo mesmo, entendeu? Então, tanto é que nós começamos a fazer o desmonte da casa da mamãe praticamente em junho, julho. A gente levou uns 3 ou 4 meses, porque imagina, a casa dela, 64 anos morando naquela casa muito bonita, com muitas peças de muitas memórias e peças valiosas e peças boas. Então, não foi um desmonte assim, tipo, bota tudo e... não, né? Levou tempo, levou organização. E tal. E eu com as minhas irmãs toda semana lá e tal. Esse processo foi muito difícil de superar. Porque a ida da mamãe é a ordem da vida. É uma dor absurda, Sim. mas é a ordem natural da vida. Mas a perda Do porto, né? porto Do seguro, local, daquela assim. referência que, tipo assim, aconteça o que aconteça na minha vida, eu tenho para onde voltar. E isso, como eu falei, eu tenho minha casa. Sim. Minha casa é própria, meu apartamento é meu, eu tenho meu Mas porto, é uma outra referência de eu vida, acho, entendeu? Eu acho que é muito assim... vamos fazer analogia. É o corte final do cordão umbilical. Mas é isso mesmo. É assim, agora é com você, Rosali. Se vira. Entendeu? Eu já sou a mais velha agora. Então, E, eu tenho assim, minhas sobrinhas e já tenho sobrinhos netos. Então, essa referência agora, sabe aquela tia mais velha que você tinha? Agora sou eu. Eu sou aquela tia mais velha. Entendi. Sabe? Então, é esse processo que eu só fui começar a sentir, viver o luto dela, porque aí quando chegou em abril, mais ou menos, eu não tinha vontade de fazer nada. E eu falava, meu Deus, eu tô ficando que é triste. isso? Eu tô ficando triste, o que está acontecendo? E as pessoas ali, você está vivendo O luto. o luto. Eu falei, mamãe morreu em fevereiro. Ela falou assim, isso não tem tempo. Né? Então, essa superação... E o luto, assim, ele não tem tempo mesmo. Não tem, e cada um vive de uma maneira. Determinado momento, tem gente determinado que precisa tempo. voltar logo a trabalhar, tem gente que precisa amadurecer aquilo. Isso, cada cada um pessoa tem seu tempo. E é isso mesmo. É bem isso, Né? não tem... Então, essa superação... Aí, quando chegou em maio, em 2024, eu dei várias aulas num ateliê aqui no centro de Niterói, de uma confeiteira espetacular, Ilana, que é maravilhosa. Ilana me ligou e falou, ali já está na hora de você Vou voltar. Eu falei, Ilana, ela falou, nós já estamos em maio, vamos voltar. Vamos voltar, começa devagar, faz um curso. Aí é que eu fui começar. Então, ano passado, eu só comecei a dar cursos e voltar para a consultoria do meio do ano. Foi um ano tão assim. E aí, quando acabou o ano, quando chegou dezembro, eu falei, gente, como assim o ano já está acabando? Porque, para mim... Você estava começando o ano. Ele começou em maio, junho. Você estava começando a se sentir viva de novo. Exatamente. A eu falar, não, retomar. vamos embora, vamos retomar, vamos fazer as coisas. Além das irmãs, uma força que te... A Mel, que é minha companheira, estamos juntas há 23 anos, ela é espetacular. Ai, que bom. É bom ter o apoio, né? É uma rede de apoio. As minhas irmãs, nós somos muito felizes e muito unidas. É muito bacana isso. Não mesmo. é todo mundo que tem, né? Eu tenho, graças a Deus. É bom, né? É bom. Isso dá um alívio muito grande. Mas você ter também um amor que te sustenta, que te ampara, é fundamental. É fundamental. A vida, assim... Eu falo que casamento... aliás, a minha frase é diferente. Amor é para todo mundo. Casamento, não. Entendi. Entendeu? O amor, todo mundo merece amar e ser amado. É verdade. Mas casamento é uma outra história. É um outro processo. Exige de você outras superações. Exige de você outros comandos seus. Você abre mão de algumas coisas em prol de uma harmonia. Você entende determinados processos. Então, não é uma coisa... vou casar. Não é. Então, você ter a felicidade de ter um marido que te apoia, que tá com você... Isso que é parceiro, né? Parceiro. E no meu caso, é minha companheira, então é muito bom. É muito bom. Então, assim, essa superação do ano passado, né? Porque já foi ano passado. Sim. Ano doido. Que eu vivi no ano de 2025 foi muito forte para mim. Foi muito forte, porque foi aquela coisa do agora é comigo, entendeu?
Agora E esses processos, Rosalie, é o que faz com que a gente, durante toda a nossa vida, vá nos tornando pessoas mais fortalecidas, mais inteiras, mais pertencentes a todos os processos que a gente precisa passar por essa vida. Porque Eu todo acredito mundo fala, muito né, que nisso. nós somos o resultado das nossas vivências. Exatamente, E é exatamente isso. Entendeu? Tudo seu contribui para você ser quem você é hoje. As coisas boas, as coisas ruins. Os momentos felizes que você teve, os momentos alegres. Sim. Tudo vai compor a sua memória afetiva, tudo vai trazer para você uma segurança, ou não, né? Seja lá a experiência que você teve, mas ela vai transformar em quem você é hoje. Não quer dizer que você não possa mudar, que se você não gosta de quem você é hoje, que você não possa fazer uma coisa diferente, mudar. Eu, por exemplo, se me dissessem que eu, com 65 anos, teria cursos online, seria consultora de etiqueta e mesa posta, fazendo podcast, sei lá, mas o que eu falar? Nunca. Até porque, quando eu trabalhava, nem tinha podcast, nem tinha internet, nem tinha nada disso, entendeu? Não tinha curso online, não tinha coisa. Então, como é que você vai visualizar uma coisa que nem existe? As pessoas falam isso. Hoje em dia, os jovens estudam para profissões que a gente nem sabe que existem ainda, né? Sim, sim. Que nem tem. Então, a gente não sabe. Então, se me falassem, quando eu... Para mim, a frase mais certa que existe foi amanhã Deus pertence. Mas totalmente. Totalmente. Porque não tem como não é nem amanhã, é uma hora daqui ali na rua ali, a Deus pertence. Exatamente, exatamente. E Deus para você? A fé é tudo. Eu acho que se você não tem uma fé, seja o Deus que você elegeu para você, mas uma pessoa sem fé, eu acho que é uma pessoa muito triste. Vazia. Muito vazia, muito vazia, fé muito é uma triste. Decisão, né? A fé, ela é o que te sustenta. É a força que você precisa, é a força do seu pensamento. Cristo falou isso, tua fé te curou. Tua fé te curou. Então, é a força do seu pensamento. Se você não acredita em nada, se você é vazia nesse aspecto, deve ser muito difícil. Eu acho, por exemplo, um ateu deve ser uma coisa muito difícil. Porque como é que você vai... Sabe? Você acredita em quê? Em nada? Em nada. E aí, para mim é muito difícil. A força da fé, a força de você acreditar em alguma coisa boa, né? Boa, numa energia boa, seja ela qual for. No Deus que você tenha. Não estou dizendo que tem que ser o Deus da Igreja Católica, Sim, não. Você tem milhares de coisas, né? O ser humano, ele precisa disso. Acreditar em algo bom, precisa acreditar né? em algo bom, porque aquilo é que vai te dar uma sustentação, entendeu? Que vai te segurar, que na hora da oração, seja a oração que você faça, seja o tipo de religião que você tenha, todas as religiões do bem, né? Que eu falo só coisas do bem, né? Elas são válidas. Claro. Porque elas te sustentam, elas te dão força, elas te... É o alimento, né? Porque nós somos espírito e corpo. Então, você tem que alimentar os dois. Como é que você alimenta o seu espírito se você não tem fé em nada, em coisa nenhuma? É muito difícil mesmo. Né? Como é que você pensa nisso? E quem é a Rosalie hoje, depois de... Muito difícil. Depois de 66 anos. Depois disso tudo que você contou aí. Olha, eu acho sempre muito difícil a gente se descrever. Mas a gente precisa ter esse olhar. Eu acho importante, mas eu acho difícil. Mas eu me considero uma mulher que ainda está procurando, ainda está em construção. Ainda não tem, eu não tenho assim uma decisão firme sobre, isso é assim, não. Eu quero aprender sempre, eu quero entender mais. Eu sempre fui aquela criança que perguntava tudo por quê. Sabe aquela criança? Eu ainda sou assim. Se você for me ensinar uma coisa, por quê? Por quê? Mas por que é isso? De onde você tirou isso? Eu sou investigativa, eu vou ler, eu vou entender. Qualquer coisa que você fale, que palavra é essa? Aí já vem um pouco de letras, eu vou entender por que da formação daquela palavra, geralmente é uma coisa romana ou é grega, da onde vem aquilo, né, da língua portuguesa. Então, essa coisa investigativa é minha. Então, eu sou uma pessoa em constante busca. Eu acho que é isso. Tanto uma busca de conhecer mais, de querer saber mais, de entender melhor. Então, se hoje eu te perguntasse assim, se amanhã você não tivesse mesa posta mais na sua vida,
Vamos fazer uma outra coisa, gente. Achei que você ia falar assim, eu não quero fazer nada. Não, vamos fazer uma outra coisa, que agora eu descobri que a gente ficar sem fazer nada, não tem condição. Nem que seja viajando, que é uma das minhas grandes paixões, é viajar. Eu, desde que eu comecei a trabalhar, eu viajei todos os anos da minha vida, com exceção do ano que eu comprei meu apartamento e do ano da pandemia. Os outros todos eu sempre viajei. Para mim isso é fundamental. Né? É tudo. Então, talvez trabalhar com viagens ou alguma coisa assim, né? Mas eu acho que ter algum movimento. Duas capricornianas conversando é perigoso. Sai projeto, sai trabalho, né? Falei que Capricórnio não tem hobby. O hobby do Capricórnio vira trabalho. Exatamente. Mas deixa eu te falar, vamos imaginar que você estivesse, deixa eu pensar aqui, num local bem grande. Ave Maria. Maracanã. Não é tão grande assim, mas se estivesse no Maracanã. E você tivesse que o Maracanã lotado na arquibancada e você visualiza. Nossa Senhora. Eu já tô até nervosa de entrar nesse Maracanã. Então você já tá entrando nesse Maracanã e ele tá lotado. Tá. E ali no centro do campo, você tivesse que montar uma mesa gigante. Tá. E ali em volta daquela mesa estariam alguns líderes daquelas pessoas que estão na arquibancada. Líderes das pessoas que estão na coisa Eu difícil. tô criando, né? Eu tô criando. Meu Deus do céu, essa mente. Então, e você tá pondo essa mesa posta. Por quê? Porque hoje aqui a gente falou um pouquinho de CEO, a gente falou um pouquinho do olhar à mesa, a gente falou um pouquinho de valores. E aquelas pessoas estão ali assistindo você montar essa mesa para a liderança deles. Tá. O que você falaria para os líderes e para quem está assistindo? Bom, primeiro, para quem está assistindo, quando ela recebesse o convite para o Maracanã, ela ia saber que ela teria que levar uma pessoa que fosse importante na vida dela. Legal. Fala para lá. Então, quando essa pessoa recebesse esse convite, ela já saberia que ela teria que ir com a pessoa que fosse importante na vida dela. Podia ser o filho, pode ser o marido, pode ser um pai, pode ser um CEO, pode ser uma pessoa que ela considere um líder espiritual, enfim. Então, ela já sabe. Então, na hora, eu já ia chamar essas pessoas para essa mesa. Tá. Então, vamos supor aí que quantas pessoas estão nessa mesa? Lotado. Pensa muita gente. Lotada. Então, vamos pôr uma mesa aí, sei lá. 1.000 pessoas aí numa mesa. Porque o Maracanã dá o quê? 70, né? 70 mil pessoas, sei lá. Tá bom. E aí eu teria que... Então, já as pessoas que vêm, foi o público que escolheu. Né? Entendi, adorei. Né? O público que trouxe. E aí, qual é a segunda parte da história? E aí, o que você falaria depois da mesa montada, como uma mensagem sua da Rosalie? Tanto para as pessoas que estão sentadas ali, naquela mesa, que vão se apresentar ali, para aquele público que está assistindo. Eu falaria para essas pessoas cuidarem das pessoas que elas foram indicadas. Por que você foi indicado por essa pessoa? Cuide dessa pessoa. Se essa pessoa te indicou, você é importante na vida dela. Tenha noção da importância que você tem na vida de uma pessoa. Entenda o seu papel na vida de uma pessoa. Não é à toa que alguém escolhe um líder, não é à toa que alguém tem você como imagem, como referência, como liderança. Então, você tem uma responsabilidade muito grande sobre quem você lidera, sobre quem você cuida, sobre quem você ama. Então, preste atenção nisso. Preste atenção na pessoa que te indicou. Por que ela te indicou? Por que ela tem você como referência? E cuide disso na sua vida. Maravilhoso. Não acabou, não. Minha nossa, pega isso, gente. Pega isso que você fez lá grandão. Lembra da palestra que você deu no Superat? Lembro. A arte de liderar a própria vida. Exatamente. Pega isso e leva para dentro de casa. O que você falaria para todo mundo? Cuide da sua família. Preste atenção na sua família. Preste atenção nas necessidades, nos medos, nas vontades, nos desejos, nos sonhos. Viva isso com a sua família. A família ela não é uma coisa dissociada, ela é uma coisa única.
Então, não estou dizendo que ela é perfeita, não estou dizendo que a família não tenha defeitos, não estou dizendo que você não tenha conflitos, que você não tenha discussões, mas ela tem que ser cuidada. Depois de uma discussão, abrace. Depois de uma conversa difícil, conforte. Depois de uma situação de drama, de coisa, abrace. Sabe, tenha um olhar carinhoso sobre quem convive com você. Por mais problemas que eles tenham, eles miram em você por alguma coisa. Uhum. Então, eu sei que tem modelos de famílias muito desestruturados. Eu sei que aquela família que a gente gosta, que a gente vive com pai, com mãe, muitas vezes não existe. Tem muita mãe solo, tem muito pai solo, sim, tem muita gente que não tem nem pai nem mãe. Então, assim, existem modelos muito distorcidos e difíceis familiares, mas você convive com aquela pessoa. Então, tente prestar atenção em quem convive com você. Tenha um olhar carinhoso, tenha amor, mas não é só um amor de, eu amo minha irmã, eu amo meu... Não é isso. É aquele olhar, é prestar atenção naquela pessoa. Muito obrigada. Prestar atenção. Muito obrigada. Nada. Hoje eu vou pegar no gancho aqui, eu vou encerrar dizendo o seguinte, hoje eu acordo e a primeira coisa que eu faço é fazer uma oração. Isso. E a oração que eu recebi hoje era que Jesus, ele falou que ele é a luz do mundo. É verdade. Mas ele falou, seja luz. Exatamente isso. Quando você traz essa mensagem, eu acredito muito que, independente de tudo que cada um passa, a gente é capaz de ser luz e transformar a energia do ambiente onde a gente está. Claro, com certeza. Então, fica aqui a minha mensagem desse podcast maravilhoso. Foi meu agradecimento a você. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Passou tão rápido. Muito obrigada de coração. E fica aí o meu desejo para nós e para todos. Sejamos luz e que a gente consiga transformar, né, a energia dos lugares que a gente passar por aí. Com certeza. Muito obrigada, querida. Eu que te agradeço. Foi maravilhoso. De todo coração. Um abraço para todos. Beijo em todos. Obrigada pela audiência.